Bom dia, Cotetrites! E hoje nós vamos falar de uma ferramenta muito famosa no mundo do desenvolvimento de software, que é o Git. Primeiro a gente vai entender o que ele faz, por que ele existe e por que ele surgiu, que problema especificamente ele resolve. Depois a gente vai entender um pouco mais como ele funciona e o porquê que ele se tornou o padrão da indústria. E por último a gente vai entender os comandos básicos para trabalhar com ele e fazer as coisas mais simples que a gente pode fazer e já usar muito do valor que ele pode agregar para a gente nos nossos projetos. Então, vamos lá. Imagina que você está desenvolvendo um trabalho de escola normal, que a gente já teve vários durante a nossa vida. E você tem várias pessoas trabalhando em versões diferentes desse projeto. Então você tem, por exemplo, uma pessoa que está fazendo uma parte do trabalho, outra pessoa está fazendo introdução, outra pessoa está fazendo formatação. E no final, você quer que tudo isso que todas as pessoas fizeram esteja junto e no mesmo projeto para ele ser entregue corretamente. Se você fizer isso com cada uma das pessoas usando, por exemplo, o mesmo arquivo, depois que elas terminarem de criar o que elas têm que fazer naquele arquivo, alguém vai ter que pegar todos esses arquivos, olhar e manualmente reescrever todo o projeto, mesmo que copiando e colando, para ele ficar no formato final e tenha todas as modificações de todo mundo. Agora imagina que, além de ser só um projeto com um arquivo, você tem N arquivos diferentes e pessoas mexendo em arquivos para lá e para cá. Então tem uma pessoa que está mexendo no arquivo A e B, e a outra pessoa está mexendo no arquivo B também, e mais nos outros 5 arquivos que tem, e vira aquela bagunça. Fica muito difícil você manualmente pegar e entender o que cada pessoa fez em cada um desses projetos, e depois unir essas modificações para você ter um projeto conciso no final. Isso dá muito trabalho e gera vários problemas. Inclusive, isso era um problema muito sério na indústria. Software, como a gente faz hoje, é texto. Então, não existe uma diferença muito grande entre você ter um trabalho feito por várias pessoas ou um software feito por várias pessoas. Na prática, esses problemas surgem da mesma forma. E isso foi um problema muito sério na indústria durante bastante tempo. E o que acontecia? Foram tentadas várias abordagens para solucionar isso sem a necessidade de uma ferramenta ou de um framework. Uma delas foi, por exemplo, você ter um servidor FTP, que é basicamente uma pasta remota, e todo mundo pega essa pasta e faz suas modificações e salva as coisas lá de volta. Problemas que surgiam quando você usava essa abordagem era, você tinha, por exemplo, uma pessoa modificando uma versão de um arquivo e a outra pessoa modificando também, então um sobrescrevia o outro e virava uma bagunça, era bem complicado de gerenciar. Outras formas era exatamente aquela que eu falei no começo, que é você pegar todo o software final e manualmente, minuciosamente ajeitar todas as coisas para que ele funcione e para que ele tenha as funcionalidades que todo mundo agregou, e isso levava muito tempo e muito esforço. Então surgiram essas ferramentas de controle de versão. Uma forma muito comum, se você vê, por exemplo, no SVN, é você tem um repositório remoto que funciona parecido com aquela pasta remota mesmo, e aí você vai fazendo modificações e aí você consegue integrar essas modificações nessa pasta remota. Só que o que acontece? Na hora de você unir esse software, na hora de você unir essas diferenças, aconteciam vários problemas. A ferramenta, hoje ela já atualizou e já tem várias funcionalidades a mais, mas ela não conseguia fazer isso de uma forma muito fluida e muito fácil para os usuários. Acabava tendo que ter um trabalho manual muito grande em cima de fazer juntar essas modificações. Então, o Git foi criado especificamente para resolver este problema, que é o problema de você ter várias pessoas trabalhando no mesmo software ao mesmo tempo e você juntar modificações de várias pessoas. Mas não é só esse problema que ele resolve. Se você está trabalhando, por exemplo, sozinho num projeto e você tem, em um determinado momento, uma versão do seu projeto que você quer manter, normalmente o que a gente faz? Salva lá o projeto, cria uma cópia lá e chama de 1.0, 1.1, 1.2, ou começa a colocar coisas, ou no momento que você acha que você terminou, você pega e coloca lá final. E aí você faz mais uma modificação. Agora não é mais o final, só que você não quer deletar aquele. Aí você coloca final, final. Quando você vai ver, você tem final, final 2.0 e vira uma coisa gigantesca e você fica muito difícil gerenciar todas essas modificações, todas essas versões. Outro problema que surge também é quando você quer fazer experimentos, ou você quer validar se algumas coisas funcionam. Se você trabalha sem ter uma gestão dessas versões, fica muito difícil porque você não sabe o que aconteceu em cada uma delas e você não consegue observar minuciosamente e ver quais são as diferenças entre essas versões e o que foi adicionado, o que foi removido e tudo mais. Então, nesse caso, o Git, ele é uma ferramenta que, utilizando o seu sistema ali de commits, branches e os deltas de cada uma das modificações, ele consegue fornecer todo esse arsenal de funcionalidades para você. Então, ao mesmo tempo em que ele ajuda você a trabalhar em equipe e depois integrar essas funcionalidades desenvolvidas por pessoas diferentes, ele também permite que você tenha um rastreio e entenda e veja como foi o ciclo de desenvolvimento de software, quais foram todas as modificações que aconteceram no meio do caminho, as tentativas, e também permite que você faça experimentos sem afetar, por exemplo, um fluxo principal ou uma versão principal de código que não pode quebrar e que precisa ter coisas muito bem validadas.
e tudo mais. Como bônus em cima disso tudo, por ser muito usado mesmo, começaram a surgir integrações desses sistemas que permitem você, por exemplo, rodar teste, colocar esse serviço para rodar, compilar e fazer um monte de outras coisas que você faz com software que exigem trabalho manual, mas agora conseguem ser automatizadas junto com esse sistema de gerenciamento de versão. Tá, e o Git resolve todos esses problemas magicamente, mas como ele funciona? Como que eu posso usar ele para agregar valor para mim? O que acontece? O Git funciona num sistema de deltas. O que é um delta? Você tem um arquivo onde você tem um texto lá escrito, ou um código, e aí você faz uma modificação nesse texto. Você remove uma linha, ou você adiciona uma linha, ou você remove e adiciona uma linha, não importa quais modificações você faz. O Git vai olhar para esse arquivo e vai comparar com o arquivo de uma versão anterior que ele tinha, que é a versão salva atualmente. Ele vai dar para você a oportunidade de escolher aquela modificação e salvar essa modificação numa versão nova. Fazer isso se chama commitar. Então, você adiciona as modificações que você quer, ou seja, adiciona todas as diferenças que você quer colocar naquela versão, e aí você cria um commit com uma descrição sobre o que você modificou. E aí o que o Git faz? Ele gera um ponto novo, ele basicamente uma linha com várias bolinhas, digamos assim, com essas diferenças, e ele gera uma bolinha nova com uma diferença nova, que vai ser só aquilo que você modificou entre a versão atual do software e a versão anterior. Então, fica muito fácil para você verificar o que foi modificado em cada uma dessas versões, porque você, olhando para o commit, ele literalmente contém essa informação de qual é a diferença para a versão anterior. Outra coisa que vai acontecer é que ele vai permitir com que você observe o software em cada uma dessas versões. Então, você pode literalmente ir para uma dessas versões específicas e testar, compilar, verificar como está o código completo. Ou seja, se você vai para um desses nós que existem no Git, ele vai pegar todas as modificações desde que o projeto foi criado e vai acrescentando todas essas diferenças até chegar nessa versão que você quer. E aí o código, naquele momento, vai ser exatamente o que você tinha naquela versão. E isso é muito útil, por exemplo, quando surge um bug e você quer identificar de onde ele veio. Então você pode, por exemplo, ir olhando versões anteriores e testando elas até que aquele bug suma. E aí você vai conseguir ver e ter uma certeza de que foram aquelas modificações que fizeram esse bug aparecer. Outra coisa que ele vai ajudar também com esse sistema de deltas é você sai mexendo por toda a parte do seu sistema e você não sabe exatamente aquilo que você fez e virou uma bagunça. Se você utilizar esses deltas, você consegue observar e ver cada uma das modificações que você fez em cada um dos arquivos. Então fica muito fácil de você saber aonde você saiu mexendo e se você quiser, lembra que eu falei? Você pode escolher quais modificações você quer salvar e commitar naquele momento. Então você consegue, mesmo que você tenha mexido em tudo de uma vez só, pegar pedaços específicos de funcionalidades específicas ou de código específico e ir salvando ele e criando essas versões diferentes, mesmo que você tenha modificado várias coisas ao mesmo tempo. Então ele permite que você faça isso. E como é esse esquema, então, de você ter esses nós, esses bloquinhos e essas modificações? O pessoal costuma dizer que o Git funciona no formato de árvore, mas isso não é verdade. Na verdade, o Git foi feito especificamente para não funcionar no formato de árvore. Como assim? Se você está desenvolvendo o Git, você tem essas bolinhas que você está criando de diferenças. Você tem a oportunidade, se você quiser, de gerar uma versão paralela, que não é a mesma linha da versão principal. Normalmente essa versão paralela se chama master ou main, que é a branch principal do Git, mas eu quero, por exemplo, desenvolver uma funcionalidade nova, eu quero fazer um experimento que talvez quebre tudo e eu não quero que aquilo afete a minha linha principal de código. O que você faz? Você cria uma branch nova. O que é uma branch? É basicamente um ramo de uma árvore que vai agora conter modificações separadas desse ramo principal. Eu consigo continuar adicionando modificações nesse ramo principal e meus colegas podem, por exemplo, trabalhar no ramo deles e um não vai afetar o que o outro está fazendo. Você vai querer que todas essas modificações que você fez sejam unificadas numa versão final. E essa versão final vai ter, então, uma integração de tudo que foi feito até então. E aí, como você faz para fazer essa integração? Existem várias formas de você fazer isso no Git. A mais comum, por exemplo, é fazer um merge. Mas por causa disso, ele não é uma árvore. É como se você tivesse uma árvore que os ramos depois lá para cima se juntam de novo no tronco principal. Eu diria que isso é mais parecido com um fungo ou alguma coisa do tipo. Mas a ideia é justamente essa. A ideia é que você faça modificações, não tenha medo de que elas afetem as outras pessoas e possa fazer livremente o que você quiser ali. E depois que você estiver pronto, você pode até verificar qual a diferença, ou seja, depois de todas essas modificações, o que foi adicionado em relação a, por exemplo, esse tronco principal, onde outras coisas foram sendo adicionadas, e colocar essas modificações dentro desse tronco principal. Claro que se duas pessoas mexerem, por exemplo, na mesma linha de código, você vai ter um conflito, e existem formas de realmente resolver esses conflitos, fazendo as coisas funcionarem depois, mas isso a gente entra com mais detalhes mais pra frente. Por enquanto, vamos conversar um pouco sobre essas questões mais básicas mesmo.
E aí o que acontece? Depois que você unificou tudo isso, então, agora você tem uma versão de software, uma versão nova, que tem todas as capacidades das versões que tinham anteriormente. Mas o Git não sabe código. Isso é uma coisa que o pessoal costuma confundir muito, até mesmo o pessoal sênior, que tem uma ideia que, às vezes, por estar utilizando muitas integrações e ferramentas, acaba se distanciando um pouco do que o Git faz de verdade. O Git não sabe código, ele não sabe o que significa int, float ou variáveis aleatórias. Ele sabe texto. Se você quisesse fazer um livro usando o Git, eu inclusive recomendo bastante, vai ser uma ferramenta muito útil para você. Mas o que vai acontecer? Nesse momento que você fizer essas integrações, o Git não vai poder te dizer, o Git em si não vai poder te dizer que as coisas estão funcionando corretamente, ou que essa integração funciona, que ela compila, que ela não tem bugs e tudo mais. É nesse momento que entram as integrações. Então o que você vai fazer? Você fez modificações, você comitou essas modificações, ou seja, salvou elas, criou nozinhos lá com que tem essas modificações. Depois de um momento você uniu todas elas, e agora você quer validar que isso funciona. Aí você vai usar uma integração, por exemplo, para rodar testes de integração unitários, você vai usar testes end-to-end, você vai rodar, por exemplo, colocar esse serviço em algum lugar, fazer um deploy para produção ou para um ambiente de testes, fazer os testes, e aí você consegue ter uma certeza melhor de que as coisas estão funcionando depois, porque garantir qualidade a gente não garante, né? Mas assim, ele é uma ferramenta que acaba servindo como base para que isso tudo funcione de uma forma fluida. Então, é extremamente importante saber que ele possui essas capacidades e que talvez você não precise, você está num projeto trabalhando sozinho, você sabe tudo que modificou, mas ter essa capacidade acaba tornando essa ferramenta realmente o que mais é usado no mercado e o que mais agrega valor para as empresas na hora de trabalhar com códigos que você tem mais do que uma pessoa trabalhando. Até mesmo uma só pessoa, você tem muito valor em ver como esse software progrediu e ver esses estágios diferentes e conseguir, por exemplo, fazer essa questão de rastreamento de bugs, etc., essas integrações, tudo isso ajuda muito. Agora, a gente vai entender um pouco como o Git pode ser usado. Então, vamos lá para o computador. Então, antes da gente continuar, vamos consolidar nosso conhecimento de uma forma mais gráfica. Instalou o Git, começou a utilizar, e aí você vai pegar um projeto que já existe ou criar um projeto novo e usar o Git local na sua máquina. O que você vai fazer? Depois que você inicializar o Git, ele ainda não vai ter nenhum commit, ele ainda não sabe o que você quer rastrear, ele não sabe o que você quer usar ali dentro do gerenciador de versões, e você precisa dizer para ele quais arquivos você quer adicionar nele. Depois que você adiciona esses primeiros arquivos, você vai criar um commit, que vai ser o seu commit inicial. Esse commit inicial vai conter todos aqueles arquivos iniciais e tudo mais, e a partir daí o Git vai começar a rastrear esses arquivos, e você pode adicionar, remover arquivos enquanto você for desenvolvendo o seu projeto e em outros commits, mas esse commit inicial aqui vai ser a base de todo o resto do projeto. E aí o que você vai fazer? Quando você inicializa um projeto no Git ou você clona, ele vai ter uma branch que vai vir por padrão, que ela pode ser a master ou main. E essa branch já vai vir automaticamente nesse commit inicial. Então, no projeto do Git, ele tem um carinha que chama head. E o que é head? É onde você está agora. Então, você tem o sistema que você está trabalhando, ele vai ter commits independentes, e você vai poder estar olhando atualmente no seu sistema de arquivos para um commit específico. Se você tiver a head apontando para a master, por exemplo, se a master for modificada, o seu arquivo local vai sendo atualizado para ficar junto e seguir as versões que estão nessa master. Então, quando você inicializa, essa head aponta para a master. Aí o que vai acontecer? Eu adicionei, fiz uma modificação no meu arquivo. Você vai criar um commit novo, e aí isso vai criar uma bolinha nova. Quando você criar esse commit novo, a sua master, se você estiver na master nesse caso, automaticamente, a branch que você está nesse momento, vai ser movida para esse commit novo. Então, a master vai vir para cá. E o seu head está acompanhando a master, então você vai estar nesse momento aqui, acompanhando esse commit aqui. Se você quiser voltar e olhar como estava o estado do seu projeto no commit anterior, você vai para um estado que chama detached head, onde a sua head não está acompanhando nenhuma branch, e aí ela vai vir e você vai poder observar o sistema nesse commit específico aqui. Só que você vai ter uma limitação que você vai poder fazer commits, né? Você vai ter que criar uma branch se você quiser fazer commits a partir daqui. Mas só para observar você não precisa disso. Mas não precisa se preocupar muito com isso, porque é meio raro de precisar fazer isso, tá? E aí o que vai acontecer? Nesse momento aqui eu fiz alguma modificação, salvei ela e tudo mais. Agora eu quero fazer um experimento no meu código, quero fazer um teste com alguma coisa diferente. Eu posso vir
nesse ponto aqui, e criar uma branch nova. Existem várias formas de você criar uma branch nova, mas eu posso, usando o padrão que eu faço, você cria uma branch nova ao mesmo tempo que vai para ela. Então eu posso criar, por exemplo, aqui uma branch teste e ir para teste. Então a minha head não está apontando mais para master, agora a minha head vai estar apontando para teste. E aí, o que vai acontecer? Nesse momento, se eu adicionar commits, esses commits não vão ser adicionados na master, eles vão ser adicionados na teste. Então, imagina que eu fiz uma outra modificação, mudei alguma outra coisa lá, qualquer que eu quiser, e gerei um commit novo. E agora, o que vai acontecer? Essa branch teste aqui vai ser movida para esse ponto novo aqui que eu criei. A master não foi alterada, eu não estava na master, eu não estava mexendo na master. Só a branch que eu estava recebeu um commit novo. Tá, e agora eu posso continuar trabalhando normalmente do jeito que eu quiser nessa branch de teste aqui. Então eu posso ir lá, por exemplo, adicionar mais um commit nessa branch de teste do jeito que eu quiser. E isso vai continuar não afetando a minha branch master. Isso vai continuar não mexendo lá nas outras branches. Eu poderia ter a master, eu poderia ter outras branches, N branches aqui. Agora, chegou um momento em que meu teste funcionou. Funcionou aquilo que eu queria fazer. Deu bom. Agora eu quero atualizar minha master para que ela venha até teste. Então o que eu vou fazer? Eu vou lá, vou ir para a master. E aí eu vou fazer um merge da master com essa branch de teste. Tá vendo como esse ciclo aqui é muito simples, é uma linha reta? Nesse caso, o Git pode fazer uma otimizaçãozinha que ao invés dele criar um commit novo para contemplar todas essas modificações de teste, ele basicamente pega a master, tira ela daqui e coloca ela naquele commit mais recente. Porque esse commit aqui, novo, ele é compatível com o momento atual da master. Eu não criei um commit que diverge aqui dessa história. Então ele pode simplesmente pegar essa master e andar com ela até aqui na frente. Isso é bem rápido e é bem otimizado também, então é de boa você fazer esse tipo de merge aqui. Mas, vamos imaginar um cenário diferente. Imagina que eu estava na master e aí eu gerei um commit diferente na master. Eu fiz um fix, eu fiz qualquer coisa lá nessa outra branch separada aqui. Então eu fiz um commit novo, a minha master saiu daqui e veio para cá. Agora, nesse momento aqui, eu quero pegar o que tinha nessa outra branch separada aqui, ou seja, eu quero pegar tudo que tinha nessa branch de teste aqui, essas modificações que eu fiz. Na verdade, ele vai pegar uma diferença entre o estado inicial e o estado final, adicionando todos esses pontos intermediários aqui, e aí ele vai comparar o que tinha nesse momento aqui, diferente do que tem nesse momento aqui. E aí você vai poder fazer um merge, e o merge, ele não tem como ele pegar a master e jogar aqui, porque senão eu vou perder esse commit aqui. Então, o que ele vai ter que fazer? Ele vai gerar um commit novo, e onde esse commit contempla todas as modificações que tinha lá em teste. Então, tá vendo como isso não é uma árvore? Tá vendo como esse ciclo aqui, ele se solta, se separa e depois se junta de novo? E nesse momento que eu fizer esse merge, a minha master vai vir para cá. E esse commit novo aqui vai ser basicamente um resumo de tudo que aconteceu nessa branch de teste aqui. Então, é como se eu pegasse todas essas modificações, juntasse todas elas em um commit só e adicionasse esse commit lá na master. Então, acaba que todas essas modificações vão aparecer nesse merge. Pode ser que fique bem grande esse commit aqui, dependendo de como você está trabalhando, mas isso não é um problema, tá? O Git ele é bem otimizado, ele é bem rápido, mesmo se você tem projetos muito grandes. Agora, pode ver que mesmo eu tendo mergeado, eu estava na master e eu fiz o merge dessa outra branch aqui na master. Note que eu não alterei o estado da branch teste. Se eu quisesse, eu poderia ir para teste, continuar adicionando commits aleatoriamente, e teste não foi afetado. Então essa é a mágica do Git. Cada uma das branches que você tá, ela vai ser afetada só por comandos que você faz naquela branch, e as outras branches continuam individualmente na vida delas, e você não quebra elas, digamos assim, se você está trabalhando no formato correto. Claro que tem hacks e tudo mais que você pode fazer, mudar a história e fazer gambiarra, sempre dá, né? Mas o Git, em geral, acaba funcionando muito bem, porque fica muito fácil de você gerenciar essas versões e acabar não se atrapalhando com o que está acontecendo dentro delas. Ah, mas e se nesse commit aqui eu mudei uma linha, mudei um código que tem a mesma coisa que tinha em alguma dessas modificações de teste, sei lá, num desses commits aqui eu mudei a linha 20 de um arquivo, e nesse outro commit aqui eu mudei a outra linha 20 do mesmo arquivo.
E coloquei outra coisa. O Git não sabe, lembra que o Git não sabe código? Ele não sabe dizer o que você quer como resultado. Se você tinha, num desses cenários aqui, naquela linha 10 lá, tinha A, e nesse outro cenário aqui, naquela linha 10, tinha B. Ele não sabe dizer qual é o resultado final que você espera. Nesse momento que você for fazer o merge, que você for trazer essas modificações, ele vai ficar num estado intermediário. O pessoal costuma se confundir bastante, tá? Desse estado que o Git fica, porque ele é um negócio meio esquisito. Mas aí, nesse momento, você vai poder manualmente ajustar todas essas modificações que você quer para resolver esses conflitos. E aí, no momento que você resolver esses conflitos, você vai gerar esse commit, ou seja, esse commit não vai conter apenas o que tinha lá na branch test, ele vai conter o que tinha na branch test, mais o fix dos conflitos. Tá. Existem outras estratégias que você pode fazer, tem rebase e tudo mais, cherry pick, mas eu não vou falar sobre isso nesse momento, tá? Vamos focar aqui na situação mais simples. Beleza, então agora que a gente já entendeu como funciona o Git no geral, pelo menos a parte mais simples, vamos usar na prática e ver como isso está funcionando. Então a primeira coisa antes de começar a usar o Git é claramente instalar o Git. Se você está trabalhando com o Linux, as versões mais recentes de distribuições Linux e Mac, é para já vir com o Git instalado, tá? Talvez o Mac, dependendo da versão, não venha, mas por padrão o Linux já vem. A grande maioria das pessoas usando o Windows. Vamos fazer aqui o tutorial de como instala pelo Windows. Então você vem aqui em Download, aí ele já vai baixar para você, e na hora de instalar, tem alguns passos importantes que eu recomendo você seguir. Então a licença pública GNU, essa licença aqui é bem padrão para softwares open source. Você escolhe onde você quer instalar, vou deixar na pasta padrão. Eu já tinha o Git, então eu vou instalar aqui. E aí ele vai te dar algumas opções de componentes para você instalar. Eu não recomendo você ficar mexendo nessas opções padrão aqui, a não ser que você já saiba muito bem o que você está fazendo, tá? Mas só para exemplificar o que algumas coisas fazem, esse Windows Explorer Integration, que é a integração com o Windows Explorer, vai fazer assim, ó, no momento que você clicar com o botão direito numa pasta, ele vai te dar essas opções de Git Bash Here ou Git GUI Here. O que vai acontecer? Você vai poder abrir o Git direto naquela pasta. Eu, pessoalmente, acho isso muito útil, uso bastante o Git Bash Here. O Git GUI Here eu não uso muito, porque essa GUI que vem instalada com o Git, ela é bem fraquinha, ela é muito confusa de usar, acaba ficando mais fácil usar o Bash. Se você quer um sistema de GUI e tal melhor para você usar, eu recomendo esse programa aqui, que é o Source Tree da Atlassian. Ele é open source, olha aqui os comentezinhos bonitinhos igual eu estava desenhando lá, e ele fica muito, muito fácil você fazer o tracking. Qualquer dia eu faço um vídeo para vocês explicando como que usa o Source Tree pro pessoal que não tem facilidade em usar a linha de comando. Então, eu recomendo você pode deixar ele ligado também, mas eu pessoalmente vou desligar porque eu não quero isso instalado na minha máquina, eu prefiro só usar o Git Bash mesmo, não gosto muito dessa GUI aqui, e para não dar misclick e abrir sem querer. E aí aqui vem uma parte um pouco complicada. Você vai escolher o editor padrão para ser usado com o Git. Ele vem com o padrão Vim. Isso aqui é praticamente uma pegadinha, cara. Porque assim, o Vim, ele é bem confuso de usar. Se você não tem bastante experiência, você não sabe o que é o Vim, muito provavelmente você vai ficar perdido. Eu recomendo, então, você escolher algum dos outros. Um editor que eu recomendo bastante é o Visual Studio. O Nano, ele é no terminal, ele é bem simplesinho e acaba sendo um pouco mais fácil que o Vim de usar. Mas você use o seu editor de texto que você prefere aqui. Notepad++ é bom, Visual Studio Code é bom, tem vários outros aqui que são bons. Caso você não tenha algum deles instalados, você vai ter que instalar depois para usar. Então vamos usar aqui o Visual Studio Code, porque ele é o que eu costumo usar por padrão para desenvolver Python e tudo mais. Aí vem esse esquema aqui de nome da branch inicial. Então, por padrão, a branch inicial, aquela que eu falei, ela vem como master. Mas tem alguns casos agora que tá vindo como main, aqui ele fala trunk, development e tudo mais. Eu costumo deixar o Git decidir e deixar como master mesmo. Normalmente isso aqui você vai usar se você está trabalhando em algum lugar que a branch inicial sempre é main, você não deve ficar ajeitando na mão. Deixa no default e segue a vida. Aí você vai clicar em install, ele vai fazer a instalação do Git no seu sistema, e a partir daí você já vai poder acessar o terminal para trabalhar com ele e fazer o que você quiser. Então, instalando o Git dessa forma, quando você clicar com o botão direito em qualquer pasta aqui no Windows, ele vai mostrar para você aqui essa opção do Git Bash Here.
Se você clicar nessa opção, ele vai abrir um terminal do Git já na pasta que você estava selecionado. Se você não tiver essa opção, você pode abrir o iniciar e abrir por lá, só que você vai ter que passar a rota do diretório que você quer trabalhar com o Git dentro desse diretório. Então, se você abrir pelo Git Bash Here, ele já vai direto, por isso que é mais prático trabalhar assim. E aí, eu criei esse projetinho aqui, addnumbers.py, só para a gente brincar um pouco com o Git e ver o que está acontecendo aqui. Então, eu ainda não tenho um projeto Git nessa pasta aqui inicializado, ou seja, eu estou no estado em que o Git nem está associado ainda, ele nem sabe que é para trabalhar com essa pasta. E a primeira coisa que eu vou fazer no meu projeto vai ser git init. A partir do momento que eu der git init, ele vai criar essa pasta aqui, .git, onde vai ter todos os metadados, todos os dados também dessas diferenças, daqueles nozinhos e tudo mais, e tudo que ele precisa para funcionar. Vai estar tudo dentro dessa pasta aqui. Essa pasta ela é escondida, tá, no Windows. Eu não recomendo você ficar mexendo nela, tá? Só para você saber que essa pasta surge realmente para ter esses metadados do Git. Agora, quando eu inicializei esse repositório aqui, tá vendo que ele apareceu master aqui? Esse terminal já mostra qual bench você tá, então isso aqui acaba sendo bem prático para trabalhar. E aí, agora eu posso começar a trabalhar com o Git. A primeira coisa que eu vou fazer vai ser verificar qual é o estado da minha aplicação, ou seja, o estado do meu sistema. Para verificar isso, eu dou um git status. No momento que eu dei git status, ele vai mostrar aqui, ó, você não tem nenhum commit ainda, você está na branch master e você tem esse arquivo que não está sendo rastreado, que é o addnumbers.py, ele aparece em vermelho. Se eu quiser adicionar esse arquivo para fazer o meu primeiro commit, no caso, poderiam aparecer, se eu tivesse um projeto grande, vários arquivos e tudo mais, eu dou um git add e digito aqui qual arquivo que eu quero, então addnumbers.py. Se você digitar só o começo desse nome aqui e não tiver nenhum outro nome, nenhum arquivo com outro nome parecido, conflitante, ele vai dar um autocomplete aqui quando você apertar Tab, tá? Então isso aqui acaba ajudando bastante. Outra coisa imagina que você tenha vários arquivos e você quer adicionar todos eles ao mesmo tempo. Ao invés de você ficar adicionando um a um, você pode digitar git add ponto, e aí ele vai adicionar tudo isso daqui numa situação onde você quer fazer um commit. Como assim? Se eu der um git status agora, ele vai dizer assim, ó, você está na branch master, ainda não existem commits, você não tem nenhum arquivo que não está sendo rastreado, mas você tem mudanças para serem comitadas. Então você basicamente pegou esse arquivo e mudou o estado dele de não estava sendo rastreado para eu vou querer rastrear ele, mas essa mudança só vai se aplicar no próximo commit. Isso aqui permite que você escolha arquivo A, B e C para comitar naquele momento, mas você, por exemplo, não comita o D e o E, ou você comita partes de mudanças em arquivos diferentes. Então você pode fazer isso usando esse sisteminha aqui. E aí, o que você vai fazer? Você vai gerar seu primeiro commit. Imagina que você adicionou esse arquivo, mas você não queria, sem querer. Então você pode dar um git reset, e ele funciona igual ao add. Então você pode passar git reset ponto, ou git reset só um arquivo específico. Se eu der um git status de novo, ele voltou para essa situação não rastreada. Então você pode adicionar e remover à vontade arquivos para essa situação de para comitar e não está sendo rastreada ainda a mudança. Então eu vou dar um git add ponto, git status. Eu, pessoalmente, uso muito o git status, porque é bom você saber o que está acontecendo, não ficar adivinhando. Às vezes você adicionou um arquivo que você achou que você não tinha adicionado, às vezes você removeu um arquivo que você achou que não tinha removido. Então é bom você sempre ficar dando git status para ver o que está acontecendo. E agora eu vou gerar meu primeiro commit. Quando eu der git commit assim dessa forma, ele vai abrir para mim o editor que eu escolhi naquele momento da instalação. Então, como eu estava com o VS Code, escolhi o VS Code, se eu digitar git commit, ele vai abrir aqui para mim o VS Code. E aqui em cima eu vou colocar qual é a descrição desse commit. Essa descrição pode ter várias linhas, tá? E as linhas, como ele diz aqui, as linhas que tiver com hashtag no começo ele vai ignorar. Então eu posso dizer, por exemplo, que esse aqui é o meu initial commit. Eu vou salvar esse arquivo e veja que aqui embaixo ele fica dizendo, esperando para o seu editor fechar o arquivo. Então esse commit só vai acontecer no momento que eu fechar esse editor. Então eu vou clicar aqui no xizinho para fechar esse arquivo e agora ele vai dizer que foi comitado, ou seja, eu gerei um commit novo chamado initial commit, aqui está a hash desse commit, na verdade isso aqui é uma abreviação da hash, a hash na verdade é gigantesca, um arquivo modificado, 6 inserções, que são as 6 linhas que tem esse arquivo aqui, e um modo criação para addnumbers.py, ou seja, esse arquivo não existia antes, e agora ele foi criado, então ele foi definido como modo criação. Se você errar sem querer o nome do commit, no futuro eu mostro para vocês como você pode corrigir isso, por enquanto vamos manter aqui no básico. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou fazer uma modificação nesse código. Então, esse valor aqui era 5, eu vou mudar ele para 10. E aí, o que vai acontecer com o Git? Se eu dar um git status, o Git já estava rastreando esse arquivo e ele vai falar assim, ó, tem algumas modificações que não foram adicionadas no stage. Stage é aquele estado onde está verdinho para comitar. Ou seja, essa modificação aqui ainda está sendo ignorada. Se eu dar um git commit aqui agora,
ele não vai fazer nada. Porque não tem nenhuma mudança adicionada para ser commitada. Ou seja, não tem nenhuma mudança adicionada para ser commitada. Fazer um commit não faz diferença nenhuma, ou seja, ele não faz nada. Aí eu vou adicionar essa diferença, então, para ser commitado. Se eu quiser ver o que foi modificado nesse arquivo, eu vou dar um git diff. E o git diff, dessa forma, vai verificar só as diferenças nesses arquivos que não estão adicionados para commitar, tá? Então eu vou dar um git diff e ele vai mostrar lá, ó, na diff, o meu valor era 5 e foi trocado para 10. Realmente é isso que eu quero adicionar. Então eu vou dar um git add, ponto, ou git add numbers.py, não faz diferença. Git status. E agora, essa modificação está cadastrada para ser comitada. Se eu quiser agora, eu não queria comitar isso, posso dar o git reset, igual eu mostrei antes, mas agora eu quero comitar isso. Então eu vou dar um git commit. Mas é muito chato ficar abrindo o editor de texto toda vez. Eu prefiro, pessoalmente, fazer o seguinte, colocar um "-m" aqui, e aí eu coloco aspas duplas, duas aspas duplas, que é a mesma que fica em cima do tab ali, embaixo do ESC no teclado da BNT, e digitar aqui dentro uma mensagem. Colocar um texto aqui, change value to 10. E aí eu vou dar enter, e aí ele automaticamente já vai gerar o commit com a mensagem. Então eu não preciso mais abrir o editor para colocar a mensagem lá, eu coloco a mensagem direto aqui no terminal. Acaba ficando um pouco mais rápido trabalhar assim. Então agora eu estou no estado novo. Eu tenho aquele meu commit inicial e tenho mais um commit novo. Se eu quiser observar isso aqui no terminal, normalmente você vai observar isso no repositório remoto ou numa ferramenta visual, mas se eu quiser observar isso no terminal, eu tenho que usar um comandinho bem esquisito, que é o git log. Aí eu preciso passar algumas configurações de formatação. Então menos all, para ele mostrar o histórico inteiro, menos decorate, para ele deixar um print bonitinho, one line, para ele printar só uma linha de commits. O commit pode ter várias, o comentário do commit pode ter várias linhas, então eu quero só uma. E graph, que ele vai colocar num formato gráfico para eu conseguir observar. Quando eu fizer isso, ele vai mostrar aqui, ó, de baixo para cima. Eu tinha meu commit inicial, depois eu adicionei esse commit novo, e a minha head, ou seja, o meu ponteiro de onde eu estou agora, está nesse commit aqui, que está em master. Aí, eu vou começar a fazer, então, algumas modificações diferentes. Eu quero fazer um teste, eu quero fazer uma validação de alguma coisa. Então, o que eu posso fazer? Eu posso criar uma branch nova. Como que eu crio uma branch nova? Existem N formas de criar uma branch nova. A que eu, pessoalmente, mais gosto é a git checkout -b e o nome da branch. O checkout -b, basicamente, vai criar uma branch nova e já vai para ela. Se eu só criar essa branch nova, eu continuaria na minha branch atual e largaria a nova para trás. Então acaba ficando mais prático, porque na grande maioria das vezes que você criar uma branch nova, você vai querer ir para ela. Então o checkout -b é mais prático por causa disso. Eu vou criar aquela branch teste, igual eu fiz no exemplo. Ó. Beleza. Quando eu criei essa branch teste, veja aqui ó, que ele já migrou automaticamente para branch teste. Mas como que eu sei quais branches eu tenho? Eu dou um git branch e vai mostrar para mim todas as branches que eu tenho disponíveis. Se eu quiser voltar para master, git checkout master. Se eu quiser voltar para teste, agora eu vim para master, tá vendo? Tô em master e git branch. No terminal você pode apertar a setinha do teclado para cima e para baixo para navegar entre os comandos que você já utilizou, tá? É mais fácil do que ficar digitando sempre e toda vez. Então eu posso vir aqui, por exemplo, para git branch e verificar que agora eu estou na master, mas existe a master e existe a teste. Então eu vou de novo para teste. E agora eu vou fazer uma outra modificação aqui. Eu vou modificar o valor 2 para 30. Então, git status, tem a modificação lá, git diff, vai mostrar lá que eu mudei de 50 para 30, git add ponto, git status, agora essa modificação foi adicionada, git commit -m, change value 2 to 30. Pronto, agora eu fiz um commit em teste. Se eu quiser ver a minha árvorezinha de novo, tá lá, ó. Eu fiz o meu commit inicial, eu fiz o meu commit de mudar o valor para 10 em master, e em teste eu fiz o meu commit de mudar o valor 2 para 30. Agora eu quero fazer uma modificação em master. Eu quero voltar para master e ver como estava em master. Se eu der um git checkout master, ele vai voltar para o estado que estava em master. Então veja aqui ó, que o Visual Studio Code já atualizou e já mostrou que o value 2 aqui é 50. Então ele já está exatamente no estado que estava quando estava nesse commit aqui da master. Basicamente ele... Não é que ele desfez as modificações, é que ele meio que deu play do início dos tempos até esse ponto aqui e pegou a situação do sistema nesse commit aqui, nessa branch. Então, tipo, ele não modificou o que tinha em teste. Se eu voltar para teste, vai voltar lá a 30. Então, fica muito seguro
ficar muito seguro eu trocar de branch e fazer testes aqui enquanto eu estiver trabalhando assim. Se eu tiver modificações em aberto e trocar de branch, pode ser que alguns problemas aconteçam. No futuro a gente fala sobre isso também. Agora, nessa branch aqui, eu quero fazer uma outra modificação. Eu quero mudar o valor aqui para 600. Então, eu vou dar um git status, git add ponto, git commit, git status de novo, para ver se está tudo certo. Git commit -m, change value to 600. Agora, eu posso olhar minha árvore de novo e olha o que vai acontecer. Eu tenho uma divergência aqui, ó. Então, eu tenho meu commit inicial, tenho aquele commit que muda o valor para 10. Na teste, eu mudei o valor 2 para 30 e na master eu mudei o valor para 600. Então, existem duas versões diferentes com códigos diferentes. Eu posso navegar entre elas igual eu fiz antes. Não vou fazer aqui porque acaba ficando redundante. Mas agora eu poderia, por exemplo, ter um meu colega de trabalho trabalhando aqui nesse teste e eu trabalhando na master ou em outra branch, fazendo coisas diferentes, sem um interferir o que o outro está fazendo. Além do fato de, claro, é um repositório remoto, tem aquela questão de você atualizar o repositório remoto e trazer, que a gente também fala em outro vídeo. Aí, o que eu vou fazer? Eu quero essa modificação de teste na master. Eu quero atualizar a minha master com essas modificações que estavam em teste, igual a gente fez no desenho mesmo. Então, o que eu vou fazer? Git merge test. O git merge, o que ele vai fazer? Ele pega a sua branch atual e atualiza ela, cria um commit novo ou faz aquele fast forward com todas as mudanças da outra branch. Nesse caso aqui, tem divergência, então não tem como ele fazer fast forward. Vamos dar um enter aqui e vamos ver o que vai acontecer. Opa, deu conflito. Por quê? O que acontece? Git não sabe código, mas ele é tunado, digamos assim, para código. Então, mesmo que eu tenha mexido em valores, um mexido numa linha e outro mexido em outra linha, ele acaba ficando meio sensível e se ele pega mudanças muito próximas, ele define isso como um conflito. Agora, ele vai mostrar aqui, ó, master merging. Eu estou numa situação intermitente. Eu estou no estado em que eu não estou nem em master, nem em teste. Eu estou numa situação intermediária de merge. Ou seja, eu estou gerando aquele commit novo. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu preciso manualmente dizer para o Git o que é para ele fazer. Então, eu quero, na verdade, que ele mantenha o valor 600 e o valor 230. Então, eu tenho que apagar todo o resto aqui. Ou seja, apagar todo o resto aqui. E salvar o arquivo. Ou seja, é essa a situação final que eu quero. Eu manualmente ajeitei e deixei do jeito que eu queria. Só que ainda ele está na situação de merging, porque ele não sabe que eu atualizei o arquivo. Se eu der um git status, ele vai mostrar lá que ele tem essa modificação do add numbers. E aí, o que eu tenho que fazer? Eu posso fazer duas coisas. Ou eu dou um git commit, e aí esse commit vai conter essa atualização, ou eu dou um git merge, -- continue. Só que veja, ele está dizendo que você tem um erro. Commitar não é possível porque você tem arquivos não mergeados. Porque eu ainda estou no estado intermitente. Para sair desse estado intermitente, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que adicionar essa modificação com essa correção que eu fiz. O Git internamente ainda está com aquele erro lá. Então eu preciso dar um git add numbers.py. Agora o meu git status vai mostrar que está tudo lindo e maravilhoso. Se você tivesse vários arquivos e só um deles tivesse dado conflito, todos eles ficariam verdinho e só o do conflito ia ficar vermelhinho, tá? Só os que têm conflitos iam ficar vermelhinhos. E só eles que você precisa adicionar depois. Agora, nesse momento aqui, eu posso dar o meu git merge -- continue ou git commit, não faz diferença. Agora, ele vai, como é a mesma coisa que fazer o git commit, ele vai mostrar para mim aqui aquele prompt de mudar o texto. Se eu digitasse git merge -- continue -m e colocar essa mensagem, ia funcionar igual ao commit. E aí agora eu vou vir aqui e vou falar, eu mergeei a branch test. Realmente, essa é a mensagem que eu quero, posso fechar. E aí ele gerou esse merge, e agora eu vou dar um git status, tá tudo limpo. E se eu der o print naquela arvorezinha, ele vai mostrar que eu tinha o meu inicial, mudei o valor para 10, na master eu mudei o valor para 600, na teste eu mudei o valor 2 para 30, e depois na master eu mergeei a teste que eu tinha lá, e a teste continua aqui como se nada tivesse acontecido. A teste nem sabe o que aconteceu. Para ela, continua a vida, segue, nada aconteceu feijoada. Então, assim que eu trabalho com Git, assim que eu resolvo conflitos simples, ainda não estou trabalhando com repositório remoto, ainda estou trabalhando com muita coisa. Se você está procurando um canal de conteúdos de TI que vai os assuntos desde os mais simples até os mais avançados, ensinando para você na prática, sem enrolação, como as coisas funcionam, não deixa de se inscrever, porque agora vai começar a surgir muita coisa massa aqui e você não pode perder essa oportunidade. Então, isso é tudo. Eu espero que vocês tenham gostado. Valeu, falou!